Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, onde converso com imigrantes que conquistaram o sucesso na terra do Tio Sam. Estão dispostos a compartilhar essas histórias com vocês, mostrando como todos conseguem alcançar sucesso aqui com muita dedicação, destacando fatores importantes para chegar aonde estão. E hoje eu estou aqui com a Lia Carminati, natural de Belém do Pará, Isso aí. residente do Amapá, Uma confusão. mãe, investidora, construtora, esposa, dona de barco. Tem tanta história pra contar que acho que eu não vou nem resumir no começo, porque eu vou ficar aqui muito tempo hoje, Lia. Bem-vinda, obrigado por ter aceitado Obrigada a você pelo convite, Thiago. convite. Eu sei que a gente tem muita história para cobrir aqui, talvez vai dar episódio 2, mas a gente vai tentar fazer isso aqui para você que está nos acompanhando em 1 hora, porque é muita história. Então, para você que começou a assistir isso aqui e está me acompanhando aí do Brasil e pensa de investir nos Estados Unidos, pensa de construir nos Estados Unidos, ou para você que está aqui, fica ligado. Você vai contar, não vai? Vou contar. Então tá Tudo bom. que eu puder, vamos aqui compartilhar. E é importante também seguir a Lia nos canais das redes sociais dela que eu vou colocar aí. Se você curtiu esse vídeo, dá uma curtida. Curte aí, comenta, segue o canal. Quando você segue, você comenta, você me deixa mais contente. Eu sei que você gostou, vou fazer mais material dessa forma pra você. E claro, manda pra quem deveria assistir isso também, tá? Ô Lia, bem-vinda. Obrigada, Thiago. Muito obrigada por essa oportunidade. É tão bom dividir um pouquinho do que a gente aprendeu. Muito bom aprender com você, eu tô curioso. A gente quase fez um projeto ali em Cambridge, mas a gente decidiu que não era o momento certo, né, onde a gente está hoje. Mas fiquei na vontade. Mas vamos voltar lá no Brasil, que você é a mulher da terra do açaí. Você nasceu lá, em Belém do Pará. Engraçado. E aí depois, na verdade, eu fui para Macapá, né? E fiquei. Eu fui Macapá, não é nem Amapá, desculpa, errei então. Macapá é a capital do Amapá. Sim, E aí eu é um fui. prega pra capá lá no Macapá do Uma Amapá. confusão. E eu fui registrada 1 ano depois, porque é um lugar bem pobre, né? E não tem. Enfim, é muito mais restrito tudo. Vocês podem falar que você é ortodoxo, que você só é registrado depois de ser batizado na igreja. Desse jeito, mais ou menos. Que nem sei mesmo a minha idade direito. Não, tô brincando. E depois vivi até os meus 6 anos em Santana, no Amapá, que ainda é um lugar mais remoto ainda. E depois fui para Castanhal, onde eu morei até os meus 17 anos, e fui fazer a faculdade de Direito em Belém, onde eu concluí com 22, 23 anos, eu já era advogada pela Federal do Pará. Você passou na Federal, Lia? Sim. Então passei você na sabe um Federal. pouquinho, hein, Lia? Você entende o que você está fazendo, está explicado agora. Eu acho que engraçado, porque assim, minha família é muito pobre, a minha mãe com 7 filhos, e o meu pai foi embora, e a minha mãe costurava, e por muito tempo a gente teve que comer, trocar o almoço pela janta, para a gente poder E ter... quem que era o irmão mais velho? O meu irmão mais velho é Nazareno, mora no Rio de Janeiro hoje, trabalha com marketing, ele tem uma empresa de criação. Aliás, está trabalhando no meu logo agora. Que muito legal. bacana, depois eu vou mostrar para vocês. Que bom. E aí vocês são 7 irmãos? 7 irmãos e uma grande mulher, né? Que sempre dizia, vocês não gostam da situação que vocês estão? Estudem. Estudem. Então, ela sempre dizia, a única forma que a gente tem de mudar a nossa condição é estudando. Então, nós todos estudamos e conseguimos, a maioria, 6 se formaram por universidades federais. Uau, meus parabéns. Sua mãe maravilhosa, Sua mãe né? era foda, né? Minha mãe é foda, É, não tem essa como aqui é dizer. foda Maravilhosa. mesmo. Desculpa a palavra, mas Não é. lindo Aqui a gente ver. pode falar, a gente não tá na igreja, não pode falar. É lindo ver o quanto
uma mãe, né, naquela época, uma costureira tão Não, simples. e outra no interior. No interior. Né? Mas no interior. Você pensa que tem interior, não, mas no interior do interior. E aí, assim, ela sempre, né, falando que... Que lugar é barra pesada também. Muito. Muito barra pesada. Muita gente não sabe disso, mas o lugar que mais tem assassinato de brasileiro fora do Brasil é na Guiana Francesa, né? Que é lá perto. É lá perto, lá do Suriname. Ali, aquilo ali é uma zona. Narcotráfico, madeira... Muito. Negócio ali. Meu tio tinha fazenda no Pará e tem cada história ali que... É uma outra realidade. Mas eu olho para o Pará e eu digo que é uma pobreza tão rica. Muito rica. Muito rica. Não, dois extremos, né? Uma pobreza rica porque a natureza é muito rica. Então, você tem as frutas, você tem a floresta, você tem a abundância de água. Pessoas então, assim, incríveis. Lioto Machira saiu de lá, Lia saiu de lá. Olha para você ver. Eu amo ver o que Deus é capaz de fazer. Eu amo ver que tudo foi tão perfeito, porque o valor que eu dou hoje a todas as coisas, e é até engraçado falar do imigrante rico. Eu me acho assim, uma pessoa rica de tanta coisa. A gente vai chegar no final para falar disso. Experiência. Não, mas engraçado. De riqueza, Isso. Mas eu acho que basicamente a riqueza verdadeira vem disso, das suas experiências. E a minha história, o meu background, da onde eu vim, né, da pobreza, de lugar tão remoto e tão, né, peculiar, e isso me torna hoje assim rica. Aí tá, me conta, né? Você fez federal, você fez direito, você saiu daquela vida. E quando você era jovem, você já trabalhava, porque você tinha que trabalhar para... Com 13 anos eu comecei a trabalhar. Com 13 anos. E qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, eu trabalhava primeiro cuidando da bebezinha, da patroa da minha irmã, que ela trabalhava numa papelaria. E era com japoneses. E eu trabalhava lá cuidando da criança. Quando a minha irmã teve que sair de férias, eu sabia fazer o trabalho dela. Eu com 13 para 14 anos. Então, eu cobria a minha irmã para poder ela tirar as férias dela. Certo. Nesse período, como eu sou uma pessoa de muito comunicativa, eu conheci todos os japoneses que eram grandes empresários da comunidade. E tem uma comunidade japonesa gigante Muito em Belém grande. do Pará, né? Incrível isso. E eu muito comunicativa, então já comecei a trabalhar na papelaria e tinha um empresário trazendo um novo método de plano de saúde, onde você pagava a percentual. Como é que chama esse tipo? Como é o TAFT? Então, você paga um valor e você tem... É um desconto, um desconto. Não tinha na época no Brasil. Então, eles iam apresentar aquele plano. Eles precisavam de alguém para apresentar aquele produto. E eu tinha 15 anos de idade e eles falaram, você é a pessoa para apresentar o nosso produto. 15 anos de idade, gente. Eu amei o desafio, que eu falei, gente, eu vou ganhar dinheiro. É óbvio que eu vou fazer isso. Então, eu falei com a minha como se fosse irmã, um plano funerário, um negócio assim, daquele nível, né? E aí eles falaram assim, se você trouxer 500 pessoas, 10 pessoas, você ganha tanto. Se você trouxer 100 pessoas... Eu falei, se eu Aí você trouxer tava 500 começando, era pessoas, Rinodê naquela época e nem sabia, ué. Cara, eu nem sabia. Aí eu falei assim, ok, vai ter um espaço assim para 30 pessoas. Eu coloquei 50 na primeira reunião. Uau. Aí na segunda reunião pegamos o espaço maior, eu coloquei 100. Na terceira eu coloquei 500 pessoas. Aí eles, meu Deus, essa menina tem que ser contratada para trabalhar com a gente. E com 15 anos. Com 15 anos de idade. Em vez de ser, como é que eles falam no Brasil, jovem aprendiz, você era jovem dominando o negócio. Gente, e aí eu comecei a trabalhar, entendi esse processo aí, essa minha característica. Essa veia de vendedora já estava no DNA. Já estava em mim, de certa forma. Mas, né, sempre gostei muito de estudar também. E você nunca deixou de estudar, você não deixou o dinheiro consumir, você estava lá ganhando a grana e estudando. Nunca, sempre estudando, sempre fui sempre fui uma das melhores, aliás, sempre fui a melhor da minha classe. Eu tinha isso por determinação. Meus irmãos e de onde que falavam vinha muito. essa determinação? Meu irmão, o Arnaldo. O Arnaldo, ele trabalhava e conseguiu, estudava e trabalhava e sustentava a nossa casa por um tempo. E ele falava pra gente, vocês precisam estudar para poder ajudar o humano. Então, eu sempre estudava. Assim, eu queria muito mostrar para ele que a gente estava fazendo o caminho que ele estava ensinando pra gente. Você sabe de onde que vem o desejo?
desejo, da inspiração. Da necessidade. Da necessidade. Dizem, né? Então, assim, uma terapeuta que eu respeito muito me passou essa pergunta um dia. Eu falei, nunca pensei nisso. E a necessidade que você passou na infância, você vendo seu irmão, sua mãe passando aquela necessidade, criou esse desejo, aquele desejo insaciável, e você vê isso aí, você falando, pô, eu tinha que fazer, eu tinha que ser primeiro, eu tinha que estar naquela posição. Eu precisava estar. Então, eu amava fazer, estar no primeiro lugar, sabe? Eu queria sempre ser a melhor. Eu lembro que quando eu fiz... quando eu fui para Belém, que aí eu fui estudar para fazer a faculdade. E para passar na Federal, nesses cursos de elite, que é Direito e Medicina, são muito concorridos. Então, eu estudei em escola pública até o meu segundo grau. Aí depois eu estudei com bolsa, porque o meu irmão dava aula numa escola e ele conseguiu bolsa. E para completar essa bolsa, eu dava aula também para poder completar. E ainda assim, eu estudando, tendo que trabalhar para poder pagar, eu consegui ser a melhor aluna da escola inteira, que só na minha turma tinha 200 alunos. E aí você terminou o segundo grau, escola estadual ou privada? Estadual. Estadual. Não, pública. Toda aí eu só vida. fiz o segundo ano do segundo grau e o terceiro ano, que foi nessa escola cearense, em Belém, que é uma das maiores escolas lá de Belém, e eu já passei direto na primeira prova. Uau! E aí você foi para a Federal. E por que você escolheu Direito? Na verdade, eu sempre fui muito boa em matemática e eu achava que eu ia fazer alguma coisa na área de exatas ou na área de engenharia, que eu sempre tive muito paixão pela construção, mesmo quando eu era criança. Só que, com o tempo, eu percebi esse meu dom da fala. Né? Então, eu sempre fui muito bom com as palavras. Certo. Eu componho desde que eu tenho 7 anos de idade. E eu sempre gostei muito de escrever. E eu sempre gostei muito de falar. Eu nunca tive medo de falar em público. Nunca tive problema em falar em público. Então, quando eu fiz um teste de aptidão, que a gente faz um teste, primeira coisa que veio para mim foi Direito. Depois veio a parte de engenharia e tal e tal. Aí eu pensei, então, quem sabe eu não quero escolher profissão errada. Aí conversei com algumas pessoas e eles falaram, não. Você é boa de argumentos, você convence o povo, vai para Direito. E aí eu falei, Quem conhece a Lia sabe, a mulher é boa de argumento, ela... Eu nem sei se é boa de argumentos, mas eu acho que eu acho que assim, a questão da aptidão para a parte da fala e parte da escrita e faria de mim um bom profissional naquela área. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou usar os meus talentos. Eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho mais aptidão. E eu fiz, porque eu já tinha muito conhecimento na área de CE, que a gente chamava CE e CB na época, certo. Né? Eu não tive que estudar. Então, eu tive que estudar só a parte de história, que eu gostava muito, então foi muito fácil para mim. Muito legal. E aí você terminou, quando você terminou, você passou na OAB? Passei com honra ao mérito. Que isso! Passei na primeira vez, tirei acho que 9,7. Mulher animal. E aí, o que você foi? Você foi advogada em que área? Então, eu até falei um pouquinho quando eu conversei com a pessoa do teu com a produção lá. Que eu sempre fui muito determinada e eu gostava muito da parte de direito criminal. E eu queria muito trabalhar com o Ministério Público. Assim que eu peguei eu entrei na faculdade, eu passei para um estágio, para ser estagiária no TRT, que é um dos melhores estágios. Pagava bem na época. Só que não era minha paixão. Eu tinha paixão pelo direito criminal. Então, eu queria trabalhar muito na parte do Ministério Público. Só que lá era só quem indica. Não tinha como eu entrar por prova. Não tinha. Só tinha referência. E eu não conhecia ninguém. Você não foi trabalhar na política? Então, mas escuta, como Deus me levou para lá. Aí um dia eu me pus na frente do Ministério Público e fiquei esperando. Aí saiu um senhor, eu falei, senhor, eu queria perguntar uma coisa para você. Eu quero muito trabalhar no Ministério Público, mas eu não conheço ninguém. Você sabe alguém que quer uma assessora, uma assistente ou uma estagiária? Eu não preciso ser estagiária mesmo, eu só quero aprender, eu quero ficar perto. Ele falou assim, até hoje eu nunca tive uma. A partir de hoje você vai ser minha primeira estagiária. Naquele dia ele caminhou comigo até o RH e me cadastrou como estagiária dele. Moral da história. Adélio Matos. Moral da história. Quem procura, acha. Exatamente.
E eu não só isso, logo depois eu comecei a trabalhar lá, eu ganhava mais no TRT do que eu ganharia lá. Sim. Eu abri mão disso, só que como ele não usava computador, ele estava atrasado com algumas coisas, eu no primeiro mês que eu estava lá, eu atualizei tudo. E comecei a participar das fiscalizações penitenciárias que ele fazia. Ou seja, moral da história, ganhei o dobro do que eu ganhava no outro. Moral da história, você investiu e teve o retorno. Então já tinha cabeça de investidora desde aquela época. E aí a pergunta agora, que eu tô curioso. Até aqui o negócio tá maravilhoso. Aí tá. Você encontrou um mineiro e decidiu vir para Boston? De onde que veio essa ideia de vir para os Estados Unidos? Então, eu nunca pensei em migrar para os Estados Unidos. Inclusive, esse procurador estava concorrendo a ser procurador-geral do Ministério Público naquele ano. E se ele ganhasse, eu ia ser a primeira assessora, ia trabalhar com ele. Então, para mim, estava tudo certo. Só que eu fui casada com meu primeiro marido e ele era um pesquisador e trabalhava com autismo. E ele estava fazendo um tipo de pesquisa que tinha uma colaboração com a BU. E eles fizeram uma parceria e eles viriam fazer um pós-doc para treinar alguns dos pesquisadores deles aqui com os métodos que eles tinham no Brasil. Entendi. De treinamento com animais. E eles faziam essa aplicação aqui com autistas não verbais. E você já estava o quê? Com uns 24 anos de idade, mais ou menos, né? Isso. Aí eu vim porque ele veio fazer esse pós-doc. E o pós-doc foi em Boston? Foi em Boston, na Boston University. Que ano que foi isso, mais ou menos? 2004. Uau. E aí, quando a gente veio, eu vim com a ideia de ficar 2 anos e eu faria o quê? Eu estaria estudando para concurso e quando eu voltasse, eu faria o concurso, né? E eu viria aprender inglês, etc. Então, eu não vim para cá como a maioria das pessoas vem, entendendo que tem uma comunidade aqui. As pessoas em Belém não migram muito assim, né? Então, assim, eu não sabia da história dos imigrantes, eu não tinha essa noção. Aí você chegou aqui em Boston, como que foi? Não, aí eu cheguei aqui e eu convivi muito com americanos. Qual foi a primeira cidade que você foi morar quando Walton, chegou aqui? e depois Framingham. Ah. Fiquei em Walton, morando com esse americano, com Bill McIlvaine, que era o centro, ele era diretor-geral do Shriver Center, e nós ficamos na casa dele durante 3 meses, eu não tinha contato nenhum com brasileiro. Então você não tinha nem açaí? Nada, gente, absolutamente nada. No dia que a gente mudou para Framingham, porque o centro que ele iria fazer a pesquisa era em Framingham, e a gente foi dar uma volta Cara... Aí você se achou em casa, falou, meu Deus, eu não sabia que isso existia. Eu liguei para minha mãe, eu falei, eu não estou acreditando, tem bandeira do Brasil, o povo fala português, tem feijão, tem arroz. Cara, eu fiquei desesperada, eu fiquei, gente, olha isso. Aí eu vim me dar conta da realidade da imigração aqui em Boston. Aí você estava com seu esposo, tranquilo, ele fazendo o curso dele, você fazia o que nessa época? Então, engraçado, porque eu não estava fazendo nada, eu vim numa agenda também muito movimentada, eu vivia, né, trabalhando, e eu fiquei meio depressiva aqui, que eu não tinha nada a fazer. Você chegou no inverno? Cheguei, foi em outubro. E daí, para mim, era muito frio. Imagina, eu vim de um calor de 40 graus, então fiquei com muito frio. Aí você começou a ver as folhinhas ficarem laranja, cara, vermelha. Mas foi lindo, começou né? a cair maravilhoso. Aí depois ficou tudo branco. Caramba, depois o frio danado. Mas foi muito bacana, porque eu comecei a estudar inglês com televisão. Então, eu colocava desenhos infantis com caption, né? Com caption, como é caption? Subtitles lá. E eu comecei a estudar inglês ali. E tinha um velhinho embaixo que ficava sentado no meu prédio e eu ia todo dia conversar com aquele velhinho. Aí você ia lá bater papo com ele. Ia bater papo com o velhinho. Botar papo em dia. E comecei a entender. E já com 3 meses, agora eu quero fazer um curso em Harvard de inglês. E aí tinha que fazer uma prova. E tinha que fazer o TOEFL lá. Cara, e ele falou, o Romário, você é muito audaciosa. Como assim você quer fazer? Vai pra outra primeiro, depois você vai pra aquela. Falei, já vou fazer dessa de uma vez. E você foi? Fui. Meteu o pé na estrada, bora ver o que dava. No dia que eu tava lá, cheguei lá, eu falei, nossa, né, tinha uma mulher do meu lado, eu falei, hi, how are you? Queria ver se ela dava uma praticada, porque eu ia ter que fazer depois, né? E ela, não. Eu falei, putz, grila. Nem pra me ajudar a praticar cara, ainda. Essa daí tá pior que eu ainda falei alto, sabe? Aí tinha do meu lado um brasileiro. E ele começou a rir de mim. Eu falei,
acredito. Aí, né, o tal do dom do network que você não procura acontece. Ele era manager do restaurante lá, Olive Garden. E me deu um trabalho. Não, peraí. Vamos fazer o seguinte, né? Network que você não procura acontece, não. Se você ficar sentado no sofá da tua casa... Não, concordo. Acontece? Eu tava ali sempre... Eu tô sempre me movimentando, né? Quando você se põe na situação. Se você não estivesse lá na frente do tribunal, você tinha conseguido o trabalho? Não, é verdade. É porque parece que é natural. Parece mas que a é verdade natural. é que você está se movimentando e acontece. Tem uma empresa aqui em Boston que chama GMO, um fundo de investimento. E tinha um indiano que é formado da maior faculdade de tecnologia, que é o equivalente do ITA, da Índia. E ele era valet parking quando ele chegou aqui, ele estacionava os carros, né? Então ele era o garageiro. E o Jeremy Grantham, que é o dono dessa empresa, deixava o carro com ele todos os dias. E por um ano esse cara pediu emprego pro Jeremy. Todo dia o Jeremy entregava o carro pro cara, isso é uma história de verdade. Todo dia o Jeremy chegava com o carrão dele, entregava pro indianinho, Jeremy, aqui meu currículo, sou formado do ITA, me dá uma oportunidade, que é o equivalente, né, o ITA da Índia. Um ano o Jeremy falou, pelo amor de Deus, não te aguento não, te dá uma oportunidade. Esse cara chama Arjun, ele é sócio do Jeremy hoje, e ele toca o fundo do EMEA, da GMO, de mais de 200 bi. É isso aí. É não desistir. Foi um ano estacionando o carro do cara, insistindo na vaga. É você se movimentar, é ir lá, é dar cara a tapa, é conversar com o velhinho. É como você falou, quer dizer, é conversar com o velhinho. Não é que acontece. Não, é cara, realmente. E não é da noite ali pro dia, não. Imagina um ano estacionando o carro do cara pra ter Você uma oportunidade. E esse cara, ele é tão fora da curva. Quando eu tava com ele na UC Berkeley, eu trabalhei em Berkeley no fundo de investimento. Um dia a gente parou, né, o Aston Martin dele na frente do restaurante, o pessoal lá assim, tirando foto, falou, tá vendo, Thiago, aquilo ali é uma peça de arte. As pessoas apreciam. Hoje ele é o cara desse jeito, entendeu? Com o carro dele. Você chega no escritório do cara, tem um bubblehead, a cabecinha dele lá assim, em cima do negócio. E as pedras do quintal do cara vêm da África. Bah, que top. Mas, tipo, ele era o cara que estacionava carro no lugar. E eu acho que você trouxe a consciência, algo muito bacana. Porque, como eu falei, tipo assim, não é, acontece, né? Acontece. Porque quando você está se movimentando, como você faz uma ação, tem uma reação. Aquilo acontece naturalmente. Realmente, o reflexo é natural, mas existia uma ação inicial. Então, eu acho que muitas pessoas, elas ficam esperando que aconteça antes de dar o passo em direção àquilo que você deseja. Não adianta. E aí você foi estudar. E estudar, gente, literalmente, produção, olha aqui, é o seguinte. Literalmente, estudar é um dos maiores fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam. Escuta essa menina aqui, ó. Ela foi para onde? Para Harvard. Quando o pessoal mandou você estudar onde? Não, ela tinha um curso perto de casa que seria mais... Começa naquele cursinho e depois você vai para Harvard. Eu falei, você quer saber? Vou para lá, vou fazer o teste. Se não der, aí eu vou tentar outra coisa. Mas se der, já fico por lá mesmo. Mas você já tinha o não da Harvard garantido, então você meteu o pé. Vou e deu. Vambora. Medo para quê? Cara, eu acho que eu descobri um outro fator que leva o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam. Autoestima. Autoestima, olha só para você ver, autoconfiança. A autoconfiança da pessoa de acreditar nela mesmo, se colocar na posição de desconforto e tentar. Deixa eu descobrir. Esse é um fator novo. Desbravei isso aqui hoje. Hein? Sabe, eu acho que eu vejo como... Não é uma questão só de autoconfiança. Porque eu sou muito... Eu não tenho medo. Eu aprendi... pela minha pobreza, pela minha história. Pelas suas dificuldades. Pelas minhas dificuldades. Eu já vim de um lugar tão difícil, passei por coisas tão difíceis, eu vou ter medo do quê? Mas eu posso te falar uma coisa? Você veio da quebradeira. Pobreza não. Ali é que eu conheço não tem mentalidade de pobre. Não, verdade. Eu digo assim... Não. Tá aqui, certo. gente, tem uma Tanto que eu mentalidade falei, de rica do caralho. Não, tanto quanto eu falei, a minha riqueza tá ali. Mas eu quero dizer assim, quando você tem dificuldades, você aprende a lidar com elas. Sim. E você para de ter medo, você tem mais fé, você caminha com mais fé. Paulo Vieira fala, sabe o quê? Não tem medo do ridículo. Você não tem medo do ridículo, o que acontece? A experiência dali é o quê?
maravilhosa. Eu acho que você tem que ser autêntico, verdadeiro, com quem você é, com as suas origens, com o que você tem vontade de fazer. Aliás, isso tem a ver com o que aconteceu comigo depois. Aí agora a gente vai chegar lá. Aí você fez o curso de inglês, entrou na Harvard. Fez Harvard English. Fiz e saí de lá. Aí você saiu de lá, você não falava mais de know what I mean, que o what I mean tá aqui, o what I mean tá lá, não. Exatamente, the book was on the table. Aí já comecei a falar, né? Então já achava que eu podia trabalhar. Aí o Olive Garden rolou. Já fui pro Olive Garden. Olha só, ele conseguiu um trabalho para mim, porque não tinha na hora o trabalho para eu começar. Ele inventou um cargo para mim de tirar chiclete embaixo da mesa. Então ele chegou para mim e falava assim: você vai tirar chiclete durante umas 2 semanas, depois a menina que enrolava silverware vai ser bassa e você passa a enrolar silverware, tipo talheres. Falei, perfeito. E lá vai eu tirando chiclete embaixo da mesa, mas assim, eu com 3 horas tirando chiclete, tirei todos os chicletes. Aí eu falei assim, agora acabou, fica lá embaixo da mesa, filha. Aí o que eu fiz? Eu falei, não. Aí as meninas estavam fazendo a limpeza, eu fui conversar com elas, fui ajudá-las a limpar, conhecer as histórias, porque até então eu não conhecia. E para mim foi maravilhoso. Por quê? Porque eu saí de um ambiente em Belém, quando eu estava andando num ambiente político, num ambiente de pessoas, né, no Ministério Público, né, num ambiente mais politizado mesmo. E aí eu cheguei aqui cheguei aqui, caminhei com muitos professores universitários aqui mesmo, o tempo inteiro. Aí eu vim conhecer o nosso povo. Aí eu me dei de cara com a realidade do nosso povo. E aí fui conhecer as histórias, fui conversar com as pessoas, fui conhecer as pessoas e me apaixonei por isso. Me apaixonei por essa realidade, me apaixonei por ver quão rico é esse país que permite as pessoas serem iguais. Serem iguais, sabe? Não tem distinção. O tanto a pessoa que trabalha limpando o chão ou numa universidade, com que eu estava conversando, tem as mesmas possibilidades, tem os mesmos patamares oportunidade existe para todo mundo, econômicas. Né? Então eu falei, que maravilha. A oportunidade do Argent se tornar sócio do Jeremy. Você viu? Então, assim, aí eu comecei a entender a América. Eu comecei a me apaixonar por isso aqui. E aí, depois eu virei basser, né, para limpar a mesa e tal. E depois que eu estava falando já, me achando já com o meu inglês, falei, agora eu vou bater na porta de advogados para eu começar a trabalhar na minha área. Sério? Aí de basser você nem foi para garçom nem bartender, não? Você já foi? Eu fiquei como garçom, comecei como garçonete, mas existia muita inveja naquele ambiente e uma situação muito ruim aconteceu. Uma pessoa que trabalhava lá no restaurante, um americano, ficou com muita inveja porque eu cresci rápido dentro do restaurante, porque eu saí de... Né? Sempre acontece. E ele jogou um prato de... Eu estava com um prato de macarrão quente, e ele derrubou nas costas de uma senhora e queimou a senhora. Você está brincando. Igual essas coisas de filme, assim, pensei que não existia, existiu. Uau. Cara, naquele dia eu fiquei tão mal. Mas você fez de propósito mesmo, o cara chegou na maldade. Pra mim Mas tinha câmera, pegou tudo e aí... Não sei se tinha, não lembro. Sei que eu quis resolver a situação e aquele dia eu falei, não, aqui eu não fico mais. E aí eu decidi que eu ia, né, e ganhava super bem. Nem mais, meu primeiro emprego eu não sabia direito. Eu falei, meu Deus. Não, mas restaurante naquela época ganhava muito bem. E aí eu fui atrás, eu falei, quer saber? Vou bater de porta em porta, vou trabalhar na minha área. E aí na sua área, você foi pra onde? Bati na porta de 3 advogados, 2 riram na minha cara. Um deles particularmente riu, falou, você nem fala direito inglês? Você quer fazer o que aqui? Falou assim pra mim. Nossa, eu fiquei tão triste aquele dia. Me senti tão humilhada. Aí eu senti o preconceito. Pela primeira vez, de verdade, eu senti o preconceito. Isso americano ou brasileiro? Americano. Normal. Americano. E esse mesmo homem, 3 anos depois, me convidou para trabalhar com ele, tentando me pagar, na época, $35 a hora para trabalhar com ele. Aí sim, hein? Porque ele... E aí você foi trabalhar onde? Aí uma amiga minha... Você foi concorrente? Uma amiga minha me chamou pro Howard Lewis, Lewis & Lipper, que eu trabalhei com ele durante 4 anos como paralegal. E me deu oportunidade, foi muito bom, muito importante para mim. Nunca vou esquecer. E aí você foi trabalhar na sua área, e quando você chegou lá, você foi trabalhar em qual área? Área migratória? Não, eu trabalhei como
secretária inicialmente. E depois eu comecei a acompanhá-lo para a corte. Quando eu comecei a acompanhá-lo para a corte, e tinha sempre muito brasileiro e muito hispano, eu comecei a traduzir para as pessoas que não tinham tradutores. Você só queria estar no jogo. Estava no jogo. E ao começar a ir para a corte com ele, eu comecei a perceber isso. Muitos brasileiros. Então, eu comecei a fazer conexão e comecei a ganhar muito cliente. E aí ele Trazer cliente para o escritório. Uhum. Cara, é sensacional isso aí, né, gente? Presta atenção aqui agora. Outro fator que leva, né, o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, humildade. A humildade de começar de baixo. Ela começou o quê? Limpando mesa no restaurante, subiu de cargo, depois foi para quê? Foi ser secretária de advogado. Para quem saiu do tribunal, e aí foi ser secretária de advogado. Você tem humildade para começar de baixo de novo? Pensa aí. Eu sou muito... eu sou fã do fato de que a gente tem sempre oportunidade de aprender em todos os lugares. Eu aprendi muito naquele restaurante. Aprendi muito limpando mesa. Aprendi muito carregando, servindo as pessoas. Eu acho que eu aprendi mais... A maior experiência da minha vida foi no restaurante. Eu aprendi mais naquele restaurante, como você está falando, o que é servir. Né? O que é isso de você estar ali para servir, literalmente, uma pessoa. E aprendi tanto naquele restaurante. Eu sou tão grata pela experiência que eu digo que transformou a minha vida. E depois nas cortes, porque eu pude ajudar o nosso povo. E eu fiz contato com algumas pessoas na imigração, e eu tinha a oportunidade de, às vezes, tirar uma pessoa antes de chegar ao ICE. Eu lutava para tirar aquela pessoa antes do ICE chegar. Incrível, né? De onde vem essa motivação interna, Lia? De transformar a vida das pessoas? Porque desde quando eu te conheci da primeira vez eu percebi isso. A Lia tem essa vontade de melhorar a vida das pessoas em volta dela. Eu senti isso, entendeu? Eu vou te dizer, eu sou muito transparente, e eu não consigo não ser assim, e eu sou muito energética. A minha energia ela é muito impactante. Sério? Não, Você percebeu até agora? Tô brincando. Você percebeu até agora? Sério? Eu gosto de ser eu, e eu vibro. E eu acho que não é que eu queira mudar, é que eu vibro. Eu simplesmente vibro. Sim. E eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas. E em especial, depois que eu conheci Jesus, eu tenho muito amor pelas pessoas. Eu amo a vida de cada pessoa. Eu consigo ver Jesus em cada pessoa. Eu consigo ver o amor de Deus em cada pessoa. Então, eu consigo entender que em cada pessoa tem algo para se aprender e para se ensinar. E eu quero muito poder aprender e poder ensinar em cada encontro. Isso é muito importante na vida, né? Porque autodisciplina, autocontrole e compaixão são coisas que, assim, é essencial para o sucesso da pessoa. E aí quando você vem com essa característica de realmente agregar, você vê os resultados que vêm em volta disso depois. E isso aí é fato, a gente enxerga isso. Aí você começou a trazer vários clientes pro escritório de direito. Isso. Aí o cara veio e falou, peraí, vou botar essa menina de vendedora agora. Exatamente. Catadora de clientes. Só que acontece que ele exagerou um pouquinho. Ficou tão evidente, tanto que esse mesmo advogado, lembra que riu de mim? Uhum. Porque então eu entendi, olha só a pessoa, né? Eles tinham um sistema, olha só. Cheguei no escritório, eles tinham quatro advogados com direito a ter duri. Na corte, eles, toda semana, então seriam 4 por semana. Eles estavam fazendo uso de 1 a cada 15 dias. Ou seja, eles tinham uma verba de $1 milhão na carteira e não sabiam. Uau. E aí eu implementei, falei, opa, olha... Peraí, vou aumentar meu salário aqui nesse negócio já aqui. Falei assim, olha,
Aí eu peguei os advogados e falei, dia tal, então toda semana, 4 vezes por semana, nós tínhamos Duri lá. Então nós executamos tudo aquilo que nós tínhamos direito, nós recebemos tudo que tínhamos direito, que nunca tinha sido feito. Então eles pegavam 150 mil por ano do direito que eles tinham de 1 milhão. E naquele primeiro ano eles pegaram o 1 milhão pela primeira vez. E eles fizeram o quê? Compraram um prédio. Uau. É. E aí você tinha um dedinho no meio disso. Tinha o dedinho porque eu entendi que eles estavam perdendo dinheiro. E aí comecei a executar isso. E não só junto com isso, na época ele começou a usar a minha imagem como pessoa para atrair clientes que batiam carro, por exemplo. Ah, você bateu o seu carro, foi para a corte preso, sem carteira, liga para a Lia. Nananana. Então, teve uma época que meu telefone não parava. Então, o cliente ligava o tempo inteiro. E que colocaram na Globo. Então, assim, eu comecei a ganhar muito cliente para o escritório. Só que de tal forma que esse abençoado, que eu não vou citar o nome dele, que, né, começou a me processar. A te processar? Por que acontecia? Por que te processou? Porque a gente tinha tanto cliente que os advogados não conseguiam ir cobrir em todos, e eu tinha que ir com alguém só para pedir uma continuação, não ia representar a pessoa. Eu ia com ela pedir uma continuação, porque o advogado estava numa outra corte. E aí, por exemplo, 2 vezes eu fui e falei assim, olha, o advogado não pôde vir hoje, eu estou com ele aqui como tradutora, e a gente trabalha paralegal, eu tinha o meu certificado de paralegal, porque o meu aí você já tinha diploma... meu diploma vale como paralegal, né? Ah, então legal. Então, se você tem um diploma de direito no Brasil, você pode traduzir... Você traduz todo o seu currículo, todo, e você passa por um processinho de uma prova, não é uma prova, é só uma análise, você como é que está teu inglês, mas não é uma prova, e você certifica aquilo por 4 anos, que você tem que fazer de novo a cada 4 anos. Aí, ó, Lia já deixando um insight grande para você que está acompanhando a gente. Se você é advogado e quer se tornar um paralegal, aprende com a Lia como que faz. Isso, você tem porque o nosso law degree no Brasil vale como college. É como se fosse um college aqui, né? Um college. Não, maravilhoso. Uhum. Tem que fazer alguns passos, mas não é complicado. Aí você tá rodando. E aquela pesquisa do seu esposo foi para onde? Ele terminou ela e concluiu? Como é que ficou isso? Ele ainda existe até hoje, eu acredito, eu não sei. Não, mas peraí. Mas vocês estavam casados já nessa época ou já tinha... Não, quando eu vim para cá, depois de 6 meses que eu estava aqui, eu separei do meu primeiro marido. E aí eu já estava trabalhando no restaurante. E eu fiquei 6 meses antes de conhecer o meu atual marido e para sempre, eterno marido. Agora, só morrendo. E, na verdade, eu sempre digo que o Romariz foi uma ponte até o Lourenço. Legal. Entendi. Aí, nesse meio tempo, você já estava já com o Lourenço, então... Depois que eu entrei trabalhando como paralegal, eu já estava com o Lourenço. Aliás, quando eu saí para abrir a LC junto com o Lourenço, eu saí desse meu cargo de paralegal. Show. Aí tá. Você começou o relacionamento com o Lourenço, já estava em paralegal, não estava satisfeita. Como que foi? De onde surgiu essa ideia de você ir pro próximo passo, que foi? Construção. Nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Lembra aquele teste lá atrás? Do arquiteto... I don't know. O que eles falaram que você deveria ter feito? Não, era a questão... venda, né? Não. Você fez o teste de aptitude. Direito. E o outro depois? Era arquitetura. Arquitetura e direito, né? O primeiro era direito. Você tinha um pezinho lá na... Sempre tive. Você tinha construído uma casa no Brasil, Então, sempre tive. Mas não era isso, não. O que aconteceu foi o seguinte. Quando aconteceu desse advogado ficar indo atrás de mim, porque eu não quis trabalhar com ele, e me perseguir mesmo, e realmente eu não estava mais feliz naquele ambiente, começou a ficar pesado, porque só parecia dinheiro. De fato, o advogado que eu trabalhava só queria dinheiro. Então, não era mais o interesse da minha comunidade que valia, e aquilo começou a me incomodar muito. E na época o Lourenço, meu marido, tinha começado uma sociedade com uma pessoa de construção e deu tudo errado. E ele Por que você acha que deu errado?
Quando você olha para trás e assim, analisa, porque eu gosto de analisar isso. Vamos colocar pessoas de lado e focar nos fatores que fez uma sociedade dar errado. Quando eu não estava muito perto dessa sociedade para te dizer. O que eu sei, o pouco que eu sei, ele vai ser melhor para te dizer do que eu. Mas o que eu sei então, é Lourenço, que... ó, vou marcar a sua aí, porque o Lourenço também tem muita história, muito, viu? Muito. Ali tem muita história. Nossa, vai ser uma série, não vai ser um podcast, né? Muita história. Ele é o irmão dele, né? Aliás, que escreveu A Fronteira, que fez a Fronteira. Mas quando eles estavam trabalhando, ele não tinha uma administração direito das coisas, então, e não tinha uma geração de lead, eles não tinham trabalho para continuar mantendo a empresa. Então, pegava um trabalho, fazia aquele trabalho e depois demorava muito para encontrar o trabalho. Então, essa falta de geração de lead fez com que a empresa não fosse para frente. Então, diante dessa problemática, o Lourenço encontrou, naquela época, o Service Magic, que é igual o que tem o Angie's List hoje. Aliás, o Angie's List comprou, a Home Advisor comprou o Service Magic, que hoje o Angie's List comprou. Então, esse mesmo sistema de lead que tem no Angie's List, que você pode comprar lead, ou seja, se alguém quer fazer um banheiro, quer fazer uma cozinha, eles vão lá e aparece aquele, né? Então, eles vendem aquelas leads. Aí, então, ele falou, olha, amor, eu tenho esse sistema de comprar leads, assim, que você pode comprar e ir lá fazer a visita e você pode ganhar o cliente. Falei, cara, ninguém melhor do que eu para fazer isso para você. Tem experiência com, como é que fala, com multilevel marketing do Belém do Pará, você não sabe o que eu faço, Chuchu. Aí eu falei assim, eu não estou muito satisfeita realmente com a situação lá no escritório, pela situação que estava acontecendo, e eu tenho coragem de fazer isso com você. E aí ele falou, você tem mesmo? Eu falei, eu tenho. Aí, basicamente, nós juntamos os nossos $5.000 cada um lá. Começou com 5. Com 5. Cada um juntou lá os seus 5, compramos a van, fizemos a plotagem, compramos materiais, né, básico. Ele fez a carteira, of course, primeiro. Tirou a carteira, porque senão eu falei, sem a carteira eu não vou. Carteira então, de quê? De contractor. Ele fez a licença de contractor. Para pegar o permit. Então, ele fez a licença do contractor, passou no teste, falou, agora vamos. E aí... deu aviso para o meu chefe, ele riu da minha cara, ele riu. Ele falou, você não vai sair daqui. Imagina, para trabalhar. Ele falou, você vai sair daqui. Aí eu ganhava o carro da empresa, seguro da empresa, tudo, né? Trabalhava de segunda a sexta, um monte de benefício. Ganhava bem, ganhava bom, nananã. Você é louca, eu vou pagar essa faculdade. Ele queria que eu fosse, né, advogada. Queria que você voltasse ainda para você ir para a faculdade. Pagar essa faculdade. Só que eu estava tão... E ele também começou a ter problemas com droga, etc e tal. Então, esse foi o fator principal. Eu falei, não, isso não vai me segurar aqui. E eu dei o aviso e comecei a trabalhar. Cara, foi desesperador no começo. Aí, começamos. O que eu fiz? Eu mesma, a pessoa, fez um website... Você já... Talhado, aliás, ainda é o mesmo. Até eu tenho que mudar isso daí tudo. Eu vou ter que mudar tudo, porque até hoje não mudamos nada. Não mudou nada ainda. Mas vou mudar tudo. Talhado na mão. Fiz toda a parte do marketing. Blá, blá, blá. E não sabia que você tinha esses skills também, não? Sei lá. Enfim, fiz. Aí fiz todos os flyers. Nananana. Aí comecei a comprar as leads. E ia dirigindo com um mapa. Você não tem noção o quanto eu me perdia. Vivia perdida na vida. Mas chegava lá. Chegava nos lugares, quando eu chegava, um preconceito. Gente, as mulheres me olhavam, porque eu sempre, né, ia arrumadinha, coloquei as camisas colar polo, jeans, mas com a marquinha da logo, tá? Tudo com flyer bonitinho na mão. Chegava, e como eu estudei junto com ele para tirar a licença, eu tinha muito conhecimento técnico. Uau! Como que você construiu aquilo? Como? Igual MySpace? MySpace, HTML e tudo. Gente, você programou então na época? Viu? Você aprendeu como é que escrevia lá? Toda, tá lá, tá até lá. Até e funciona até hoje? Funciona, abençoado. Se brincar, o negócio tá ranqueando, você nem sabe ainda. Vamos fazer um teste de SEO nisso depois. Gente, não, vamos passar essa parte. Até tira daí, porque vamos mudar tudo. Vamos reformular tudo. Reformar o site lá, que se brincar... Cara, muito engraçado. Mas o bacana... E aí gerou bastante leads. Gerou. Mas o que mais foi legal foi o seguinte, quando eu chegava, depois dos contractors, chegava, geralmente eu, as mulheres me olhavam, e elas falavam, o que você está fazendo aqui?
quem é você? Aí eu falei, não, eu vim aqui, né, pela LC, eu vim aqui conversar com você, ver o seu projeto, tirar as medidas. As mulheres tinham muito preconceito. Mas sabe o que é mais legal? Que depois que eu entendi isso, sabe o que eu fiz? Eu fiz um curso de design de interiores e aprendi a fazer design de cozinhas e de banheiros. Uau. Que é o filé da construção quando você começa. Que é o negócio mesmo. É o filé da construção. Não, e eu falo muito isso aqui, sabe o que? Não é só o filé, não. É especialização. Porque não adianta você querer ser focinho de porco. Tem gente aqui, nessa população nossa, que quer ser o quê? Quer ser o cara que vende a casa, quer ser o cara que financia a casa, quer ser o cara que faz o seguro da casa, o contador que faz o documento para o financiamento, ele quer reformar a casa ainda e se brincar, ele faz a limpeza da casa ainda e faz a mudança também. Não consegue. Não adianta você ser, como é que se diz, né? Canivete suíço. No final você não serve para nada. Especializando cada vez mais. E aí, nessa brincadeira, depois que eu entendi que a mulher que decide... No final, é a mulher que decide, porque a cozinha e o banheiro são as partes principais de uma reforma. Quem decide é a mulher. Pronto. Não é bem assim. Deixa eu te explicar como que acontece, tá? Okay. O homem é a cabeça. Só que a mulher é o pescoço. Ela vira a cabeça para todo lado. Exatamente. E aí, nessa brincadeirinha, eu chegava, a mulher tinha maior preconceito, eu ouvia a pessoa. Daqui a pouco eu abri meu computador. Vou mostrar para você alguns projetos que eu fiz. Pá, e se você contratar a nossa empresa, isso aqui para você não tem custo. Você ganha esse design, eu trabalho com você na parte de ajudar você a combinar, e ainda melhor, eu passo para você todos os descontos que nós temos, porque a gente não pagava pelos finish. Não. Que nós temos como contractor. E aí? Aí, depois dessa, era um atrás do outro. Eu não perdia uma. É muito engraçado que o Serjão, não sei se você conhece o Serjão, o do Rio Grande do Sul, o contractor. Já vi falar, então, sim. Nós disputávamos muitas leads. E quando eu entrava, ele estava saindo. Então, lá vem a Lia de novo, aquele computadorzinho dela. E pronto, aí peguei a manha de ganhar as leads com a questão da... Daqui a pouco a gente não dava nem conta. Aí um indica o outro. Começamos a ter muito trabalho. E com isso, eu sempre estava também fazendo as questões de permit com o Lourenço, ele executava os trabalhos, aprendeu muita coisa no YouTube. Aprendemos muita coisa no YouTube. Mas não tem um lugar melhor para aprender. Muita coisa. Tal coisa, YouTube, vamos lá. E hoje eu tenho um orgulho de dizer o contractor que o Lourenço se tornou. Ele é um cara, ele é um developer, porque a gente trabalha para a gente mesmo, nós não precisamos, teoricamente, colocar a mão, mas ele não confia em ninguém para fazer um frame. O cara gosta do que faz. Ele gosta do que ele faz, ele tem muito know-how, eu tenho um orgulho de ver o know-how que o Lourenço tem hoje. É impressionante. Quando o cara ama o que faz, você tem os resultados que você tem, né? Mais cedo a gente estava até brincando aqui sobre o estúdio, as mudanças que a gente tem, aí a Lia tá falando, nossa, se fulano tivesse aqui, Beltrano, não, mas o Lourenço resolvia tudo isso. E é literalmente isso, é quando a pessoa ama o que faz. Eu já, por exemplo, sou ótimo para demolir as coisas. Se precisar de uma demolição, me chama. Agora, para construir... Aí é mais complicadinho. Não dá muito certo, não tem esse talento, não. Isso é arte. Mas sabia que no começo eu ia pregar drywall, eu ia pintar, muitas vezes quando não tinha gente, eu que ia com o Lourenço, eu fazia muitas entregas, eu fazia as compras, fazia os orçamentos, era tudo eu. Então, na verdade, era eu equipe, né? Eu chegava, eu lembro que eu peguei um trabalho tão grande, o maior trabalho que a gente pegou logo no começo foi com um grande construtor lá de Brookline. Uhum. E nós pegamos a parte de drywall inteira dele e a parte de pintura. E eu cheguei, né, na época eu estava com o meu truck, sempre dirigindo o truck, e tinha o logo, com o meu fly e tal. Ele falou assim, cara, o marketing de vocês foi foda. Porque a gente chegou lá, porque a gente nunca tinha feito trabalho daquele tamanho. Cara, e a gente pegou um trabalho gigante, e deu muito trabalho. E ele falou assim, olhava, né, não, nossa equipe, né, e eu e o Lourenço. E mais dois rapazes na época.
Cara, foi muito bacana, porque a gente aprendeu muito naquele trabalho, mas a gente sofreu muito. Foi muito difícil concluir aquele trabalho. A gente não tinha os equipamentos certos, a gente não tinha experiência certa. Não tinha o maquinário certo, mas o coração estava certo, a emoção estava certa, a vontade era certa, vocês estavam lá tentando. Conseguimos. Não ganhamos nada de dinheiro, mas ganhamos muita experiência naquele trabalho. E com esse trabalho, nós conhecemos o primeiro arquiteto que começou a dar trabalho pra gente. Então, depois do que a gente começou... Que tipo de trabalho que ele começou a dar pra você? Daí que a gente começou... Bom tipo de trabalho que dava dinheiro ou trabalho? Não, que começou a dar mais dinheiro, né? Porque daí a gente não fazia só um banheiro, uma cozinha, era uma reforma inteira. Então, era uma reforma completa. Sim. Então, a gente começou a pegar trabalhos inteiros. Então, você não fazia só mais uma cozinha, mais um banheiro, não. Era um trabalho inteiro e esse foi o primeiro arquiteto. Depois, nós pegamos mais um arquiteto. Então, começou que eu comecei a não ter que ir atrás de lead mais. Nós não tínhamos tempo para lead mais. Então, eu não comprava mais lead, eu nem atendia telefone mais, porque eu não tinha tempo de fazer mais as obras. Então, começávamos o ano com 8 meses de trabalho já no schedule. E aí, quando que você decidiu chutar esse pau da barraca e falar assim, ok, agora eu vou reformar pra mim? Porque você já era o quê? Você já era 2010, né? Mais ou menos 2012? Já, mais ou menos. 2010, por ali. Tinha passado a recessão, o negócio já tava voltando. Isso, porque nessa época reformaram muito, né? Foi muito bom pra gente, assim, e tal. Sim. Aí, quando eu comecei... Daí depois dos arquitetos vieram os developers. Começamos a trabalhar com os developers, que compravam, né? E reformavam e vendiam. E aí a gente começou a trabalhar e pra gente foi perfeito, né? Zona de conforto. Aí sim, minha filha, ela começava voando com um ano inteiro de trabalho. Não tinha mais nem que se preocupar. Pra gente valia muito a pena, porque a gente não arriscava nada e ganhava muito. Aí eu comecei a falar com o Lourenço. É sempre bom assim, né? Igual eu tenho um vô meu que morou muito tempo no Pará também. Só porque meu vô foi parar a fazer garimpo. Eu falava muito, pimenta no olho dos outros é refresco, né, filho? Desse jeito, o tal do investimento, do medo do risco. E aí eu falava, amor, vamos fazer o nosso próprio, vamos começar a fazer. Aí eu sempre falava, pra que eu vou meter meu dinheiro? Aquela coisa, por que eu vou colocar meu dinheiro em risco se eu ganho só fazendo pra eles? Aí eu falava, amor, a gente vai ganhar mais se a gente fizer assim. Só que parecia ser tão difícil, parecia que a gente não ia ter. Então, essa realidade, muitos contractors passam. Sabe? Você fica no garantido, fica na zona do conforto. Você acha que você não vai conseguir, que você não tem o dinheiro para fazer, que é muito difícil. Eu passei por isso. E olha, eu vou dizer para você, não tem nada mais maravilhoso e libertador do que você começar a caminhar nesse processo de independência, de trabalhar só para você. Porque quando você começa a trabalhar para você, você ganha nas duas pontas. E é isso que a gente começou a fazer. Então, começamos a trabalhar, comprar, né, para fazer reformar e vender. Começamos de pouquinho. E já faz 4 anos que a gente só trabalha para a gente. A gente só desenvolve projeto para a nossa própria empresa, que aí se torna um developer. E hoje em dia você não faz mais nada que é fora do que é seu? Não. Uau. Não. Só trabalhamos para nós. Amazing. E aí você entrou... Qual que foi o primeiro projeto que vocês fizeram, você lembra? Não. Não tem a memória? Eu lembro que a gente começou no projeto, não lembro qual deles. Eu acho que foi em Dorchester o primeiro. Em Dorchester, que a gente fez, que não deu muito dinheiro. Foi meio decepcionante. Primeira coisa, não desiste no primeiro. Foi meio, aquela história, né? Tá vendo? Colocamos dinheiro e empatamos. Mas ganhamos a experiência do movimento, a experiência de entender o que é construir para você mas mesmo. Sério? Você começa o negócio e não ficou rico no primeiro, entendeu? primeiro ano, não? Aí depois a gente foi implementando. Aí a coisa quando ficou bem melhor foi quando a gente colocou um grupo junto, assim, tipo um realtor. Na época não era realtor, um realtor, um investidor que entrava com mais capital e o contractor. Aí quando essa combinação aconteceu, foi que a coisa começou a dar sucesso, ter sucesso. Lembra que eu te falei mais cedo nos bastidores sobre complementação de quê? Cada um no seu papel fundamental. Correto. Gente, sabe o que acontece com octopus na beira da praia? É assado. Deu bobeira, alguém pega, entendeu? Esse que é o problema. Você pode ter 8 tentáculos ali, você vai ser assado, não adianta. Não tem como.
Isso acontece muito em várias áreas. A não ser que você tenha um escritório generalista, onde que vários generalistas se tornam especialistas. Então, pronto, é outra coisa. Mas aí tá, você fez e aí você gostou, 2013, 14, o mercado subindo, o negócio bombando. Então, pô, Aí começamos. na hora certa... Nós começamos fazendo assim, ó. Era um projeto que era nosso e quatro, 5 andamentos que eram obras... Paralelas. Né? Paralelas. Aí depois passamos para 2 projetos nossos e mais 2, 3 paralelos. Hoje nós temos todos os 5 paralelos são nossos. Todos são nossas Que famoso obras. ditado, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Você fala do Lourenço aí, mas ó, ali aí também... E eu digo assim... Complementa. Não, aí foi muito bacana, porque depois que aconteceu tudo isso, eu fiquei com mais tempo, porque agora a minha função já estava meio que sem função, porque eu não precisava mais captação de cliente, a coisa ficou desenvolvendo, que a gente ficou muito... começou a subcontratar quase tudo. Então, assim, eu fiquei com muito tempo nas minhas mãos. Aí a Lia começou a ficar entediada. Falou, o que eu vou fazer agora, gente? O que eu vou fazer agora? E aí, qual que foi a próxima fase da história da Lia? Aí vem a Lia decidindo se tornar uma realtor. Aí foi aí que a Lia foi atrás da licença. Aí a Lia foi atrás da licença. E sempre o objetivo maior sempre foi, ok, a gente aprendeu de uma forma lenta e muito difícil. Porque não tinha ninguém ao nosso lado para segurar nossa mão e ensinar. Olha, o caminho é esse. É por aqui, é mais rápido assim. E depois que eu entendi que é muito mais rápido do que eu podia imaginar, e muito mais simples, eu decidi, ok, então eu quero ser uma ponte. Eu quero ser uma ponte para muitas pessoas que não sabem esse caminho. Eu quero ensinar o caminho. E hoje você faz isso? Eu faço isso com muito prazer para alguns contractors que a gente está trabalhando junto já nesse processo. Aliás, vou começar a filmar cada passinho. Eu estou com 2 meninas começando agora. Aliás, vai fechar a primeira oferta amanhã. E a gente vai acompanhar tudo. Quero fazer o vídeo de tudo, todo o comecinho. Uma delas tem uma experiência passada, a outra não. E mais legal, a empresa chama LC também. Que maravilha. Que bacana. E aí, essa empresa LC, você com essas 2 meninas, as meninas são investidoras, estão entrando junto São com você agora. São investidoras, isso. Estão começando. Estão comprando a primeira casa para fazer o primeiro flip delas, lá em Marblehead. Que legal. Uma cidade maravilhosa. Maravilhosa, um dia muito bom. Que bom. Não, para quem busca, então, gente, um conhecimento na indústria de real estate, investimento, flipping, com um pouquinho de jurídico, a Lia tem bagagem. E não só isso. Conta pra mim, Lia, você também tem relacionamento com o pessoal que financia esse tipo de projeto, né? Isso, exatamente. Então, junto com isso tudo, dos fatores mais importantes para você dar o passo para se tornar um flipper ou um developer é o financiamento. O que parece ser muito difícil quando você não conhece alguns métodos que são investimentos próprios para esse tipo de investimento, que são os hard money. Muita gente tem preconceito com hard money porque acha que é agiota, como fala no Brasil. Sim. Não tem nada a ver. O hard money... Não é aquele que vai lá e te dar um cacete, não. É muito diferente do que é o agiotagem no Brasil. Ele não manda ninguém te bater se você não paga, não, né? Não, só tira a tua casa. Ah, então tá bom, então. Que é a própria casa. A pele você fica com ela ainda. É a própria casa. Aliás, o que é bem bacana o modelo, porque o hard money é um tipo de financiamento privado. Minha avó tá escutando nós. O que esse hard money traduz o quê? Dinheiro duro? Dinheiro duro. Por que é duro? Porque os juros é mais alto do que os juros convencional. Vamos falar então, vó, pra você que tá me acompanhando, é um financiamento não tradicional, não é através de banco, é financiamento privado. privado. Isso, para investimento específico, para investimento de curto prazo, porque ele vai para 1 ano, né, podendo ir até 2 anos. Então, ele é de curto prazo. Os juros, ele é juros apenas você só paga interest, você só paga juros, você nunca paga o principal. O balão você só paga ele no final. No final, só paga o balão no final. E o mais importante, a casa é o limite do teu loan.
Então, você sempre tem a casa no limite do teu loan. Então, se você for atropelado, pelo menos o cara fica com o dinheiro para trás. Tem a casa. A casa garante o loan. Interessante. Bom. Entendeu? Bom, por isso que você paga 20% de 20% de entrada para garantir o negócio. Para garantir o negócio. Mas dependendo da sua experiência também, como é que fica? Se você tem mais experiência, você consegue pegar menos. Mas é sempre importante ter o que ele fala, ter skin on the bone, porque você também tá. Se você só brincar com o dinheiro dos outros, você não tem responsabilidade. Nenhuma. Então você precisa trazer, sim, porque é um investimento, né? Sim. Assim eles estão investindo e você também está investindo. É como se você colocasse 20 mil e ao final de um ano você fizesse 40 desse 20 mil. Essa é a ideia. Entendido. Muito legal, Li. Acho que a gente teve um papo muito gostoso, muito construtivo. A gente encerrou aqui agora como que você pega dinheiro emprestado do agiota que não tira sua pele. Tô brincando, do Hard Money Lender. A gente cobriu muita coisa. Mas eu queria falar um pouquinho ainda de algo a mais que eu queria... Tá vindo aí agora. A gente agora vai falar dos próximos passos. Agora a gente chegou aqui e a Li agora tem um projeto muito magnífico. Li, nos próximos 5 anos, você vai estar sentado no sofá com o Lorenzo, com a sua filhinha. Desculpa, esqueci o nome dela. Mel. Você, o Lorenzo, a Mel. Vai estar assistindo o filme da sua vida. Qual que é a definição de sucesso? O que você está cozinhando para chegar lá? Conta para mim. Eu acredito, assim, eu daqui a 5 anos, se eu olhar, eu já sou muito grata e eu aprendi na minha trajetória que o sucesso é como uma colheita. Para mim, o sucesso é uma colheita. E não tem só a ver com a parte material, né? É uma colheita que ela engloba vários fatores, né? E tem a ver a parte emocional, espiritual e financeira. O sucesso é quando você pode colher esses frutos e saboreá-los. É como sentar-se à mesa e saborear esses frutos de uma vida de plantios. Então, se o sucesso é esse manjar, onde você pode saborear a sua vida, onde você pode colher esses frutos junto à mesa com a sua família, eu digo que o sucesso ele começa, né, no momento em que você semeia. Então, o meu hoje é a minha semente do amanhã, do meu sucesso de amanhã. Hoje, mas veja que esse meu plantar hoje, o meu plantio hoje é tão sucesso quanto a minha colheita. Sim. E se eu encarar isso... Concordo plenamente. Eu tenho alegria nesse momento do plantio, porque o plantio não é fácil. Não. O plantio você tem que arar a terra. Você tem que comprar a semente. Você tem que colocar a semente, colocar água. Isso tem custo e tem muito trabalho envolvido. Né? A hora que você saboreia o seu jantar, digamos assim, ou a sua colheita, não pode o sucesso não pode se resumir ao momento que você está comendo esse manjar. É o processo. É o processo. Mas muita gente não quer passar pelo processo, né? E dentro desse podcast aqui, eu espero que você acompanhou a gente, eu espero que se você não prestou atenção, se você pulou o capítulo, se você achou que isso foi longo, volta lá no começo, volta lá no tribunal. Quando ela estava lá na porta do lado de fora e falou assim, cara, é isso que eu quero. Eu vou esperar, o cara saiu e ela foi lá e pediu aquela oportunidade. E depois volta aqui de novo, naquela oportunidade, quando ela foi atrás do escritório de advogado, falou assim, eu quero ser sua assistente, deixa eu atender o telefone, deixa eu fazer café. Não, me dá uma oportunidade. E acho que é você ter a humildade de começar de novo. Sempre. Mas com a vontade de dominar o mundo. Você pode começar de novo, mas não, peraí, eu só estou começando. Eu quero viver tudo que eu posso aqui. Eu acho que é viver o que você pode, o expandir-se, crescer um pouquinho mais a cada dia e diminuir-se um pouquinho mais a cada dia. É crescer de sabedoria, de entendimento, de novos objetivos e novos sonhos, mas diminuir a necessidade de estar sempre certo,
de ter sempre o resultado que a gente espera, né? De reconhecimento, porque eu acho que quando a gente está buscando o reconhecimento ou só a consequência positiva o tempo inteiro, Sim. e se isso é o que está nos levando a fazer aquilo, o risco de frustração é muito grande e o risco de você parar no meio do mas a caminho é muito chance que você vai grande. dar errado é 100%. Lia, É. eu vou falar um negócio pra você. No dia que eu acordei pra vida, no dia que eu entendi, no dia que eu acordei pra vida, no dia que eu entendi que o propósito da vida é viver pros outros, isso é bíblico, É servir. é servir. Multiplica. Multiplica. É É a simples. matemática do reino. Enquanto você corre atrás, parece que quanto você mais corre atrás... Eu vou dar uma sacada legal pra você aí agora, tá? Você solteiro, você que é homem. Pega essa visão aí agora. Você que é solteiro, você que é homem, pega essa. Se você sai pra balada, desesperado, pra pegar mulher, você não pega ninguém, cara. Se você sai pra balada com a intenção de conhecer pessoas, você volta acompanhado. Repara isso pra você ver. Se você não tem confiança na sua própria autoestima e você não sai de casa com aquela intenção de realmente conhecer pessoas como ser humano, quem elas são, você esquece. Você vai voltar sozinho. Número 1. Número 2. Se você é um vendedor e você não é apaixonado por conhecer a dor do seu cliente e sim focado em vender produtos, você não tem resultados. Meus melhores vendedores são apaixonados pela dor do cliente, em conhecer o cliente. Então marca essa aí. É verdade. E é muito engraçado porque eu fui levar esse meu desejo de se tornar uma realtor veio de eu compreender a dificuldade que foi passar pelo processo. Então, essa dor do processo e eu entender que muitas pessoas sentem a mesma dificuldade, que não sabem como fazer, me conduziu a eu tomar uma atitude de que eu quero me tornar uma realtor, eu quero ter um time e eu quero me especializar em investimento e ajudar muitos contractors a se tornarem grandes developers. Esse foi algo que foi um motivador, é um motivador muito grande, inclusive para os próximos passos que vão surgir, como você falou, daqui a 5 anos, eu espero olhar para trás e dizer, eu já estou aqui nesse lugar de propósito. Não, é importantíssimo isso. E aí, Lia, para quem quer te seguir, a gente vai colocar seu canal de mídia social, acho que a gente cobriu tudo, e a gente vai chegando no final aqui, seu vinho tá acabando, o meu eu já repus umas 4 vezes, esse papo tá maravilhoso. Mas vamos falar agora de riqueza. Você sabe que eu criei esse podcast com o intuito de mostrar para você que acompanha a gente aqui dos Estados Unidos e você que acompanha a gente do Brasil, da Europa, do Japão também. Muito obrigado para quem acompanha a gente, tem seguidores no Japão. É muito legal. Que legal. E é com um intuito muito simples, a gente definir riqueza e wealth. Quando a gente traduz wealth de inglês para português, literalmente, a tradução é riqueza. Né? É. E quando a gente traduz rich de inglês para português é rico. Rico e riqueza. Quando você fala uma pessoa é rico no Brasil, significa o quê? Que tem dinheiro. Bufunfa. Uhum. Aquela família tem uma E riqueza, aqui é o quê? Ela... Bufunfa também. Né? Fazendeiro, boi. Mas o wealth é diferente. E quando a gente fala de wealth, principalmente na Nova Inglaterra, que é muito diferente de Miami, né? Se você fala Miami, riqueza, o cara tá de Rolex, de ouro, cravejada, aquela matéria, né? Aquela coisa toda. Hoje, pra você que já mora aqui na Nova Inglaterra há muito tempo, a gente até brincou disso, né? Que a gente tava falando mais cedo. Eu odeio frio todo ano. Esse ano agora eu fiz uma promessa pra mim que eu vou fazer The Iceman Challenge. Oh, my Lord. Goiano, morando no frio, eu tenho que aprender a conviver com esse trem. Não tem como. Aprende a esquiar, filho. Eu faço isso também. É o único momento que eu divirto. Depois então, eu sofro. Mas vamos voltar pra riqueza. Riqueza. Hoje. Essa paraense de Belém do Pará, que é um calor do caramba, veio parar aqui, você tá aqui esse tempo todo. Qual que é a definição de riqueza pra Lia? Riqueza é tudo aquilo que o dinheiro não compra. É tudo que tem valor.
E é tudo aquilo que de fato existe, independentemente do tempo e das coisas materiais. Riqueza é algo que você não consegue mensurar. Você não consegue mensurar. Você consegue valorizar. Você consegue saber a importância. Você consegue saber que aquilo é essencial. Então, riqueza, na minha opinião, é algo espiritual, muito além do que material. Porque existem sim as riquezas materiais. Eu não estou sendo aqui hipócrita de dizer que as riquezas materiais, ou seja, você ter uma vida de conforto e que você usufrui dos frutos, você come dos frutos das suas sementes, não seja uma riqueza. Isso também é riqueza, né? Isso é parte do processo de riqueza, que é você poder usufruir da colheita dos seus plantios, das suas sementes, tá? Mas lembre-se, a semente também é riqueza, né? Então, o trabalho também é riqueza, o processo também é riqueza. O que você come dela é uma parte dela apenas. Mas a parte mais importante, porque não há o nascimento, né, sem que haja aquele processo inicial de fertilização, de início de tudo. Está ali, nesse momento de você semear. Então, riqueza é isso para mim. Riqueza não tem preço, ela tem valor. Lia, profundo. Essa mensagem foi linda. Eu acho que a gente cobriu tanto chão aqui, eu sei que tem mais chão para cobrir. Eu quero complementar esse episódio com Lorenzo, sem dúvida nenhuma. Acho que vai ser um complemento muito legal. Vai ser Tenho um mesmo. orgulho muito grande de ter você aqui com a gente. Acho que esse episódio vai enriquecer muitas pessoas. E para você aí, ó, que está no Amapá, no Belém do Pará, sem perspectiva, é possível, né, Lia? É possível. Isso é tão lindo. Basta estudar e acreditar. Basta acreditar. Escuta a mãe da Lia. Acredita. Você pode, confia em você. Não desista dos seus sonhos, sabe? Não existe lugar longe, não existe lugar perto. A Maria sempre fala, não existe sonho pequeno, não existe sonho grande, existe sonho. E eu sempre digo, se você quer sair de onde você está, você pode. Coloca uma meta, traça um rumo e caminha cada dia um pouquinho. Como você falou, você tem que caminhar. Você tem que agir. Faça a sua parte, Deus faz o resto. Amém. Gente, eu espero que vocês aprenderam tanto que eu aprendi, espero que vocês gostaram tanto que eu adorei esse bate-papo com a Lia aqui. Lia, daqui 5 anos a gente vai gravar o volume 2. Amém. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, obrigada, Thiago. Eu tenho que dizer que eu admiro você, admiro a sua determinação, admiro o quanto você desempenha esse papel, né, de servir as pessoas com o seu conhecimento. Eu acho que o que você está fazendo aqui é fantástico. Obrigado. Dividir conhecimento, dividir experiências. Parabéns pela iniciativa. Te desejo sucesso cada vez mais. Junto a gente vai chegar lá. E obrigada pela oportunidade. E conte comigo sempre que você puder. Gente. E quero contar com você também, porque a gente é parceiro de business. Sem dúvida nenhuma. E eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo sem você. Sem você que me acompanha, se você curtiu. Deixa um likezinho, comenta, segue o canal, segue a Lia, manda para alguém e deixa sua opinião se você não gostou, se tem algo que eu poderia estar fazendo diferente, porque quando eu escuto vocês eu melhoro todos os dias. E esse projeto ele só existe porque hoje a BRZ, que é um dos nossos maiores patrocinadores, a gente tem mais de 10 mil clientes na Nova Inglaterra e cada um deles faz parte desse projeto. Então sou grato a cada um de vocês que escolheu trabalhar com o nosso maior patrocinador que faz isso aqui possível, que é a BRZ. Então muito obrigado, curte, comenta, segue a Lia. E em breve tem um outro projeto que está saindo também para você que pensa em evoluir a sua carreira. Então fica ligado que a gente vai lançar em breve, viu?
muitíssimo obrigado. Curte, comenta, segue o canal e segue a Lia. Até a próxima. Até a próxima. This is the Thiago Prado Experience.